Trump garante que o principal empecilho para um processo de paz se chama Zelensky, é a Ucrânia e não os russos. Ao mesmo tempo, os países europeus, como Alemanha, Itália e França, garantem que uma coordenação com Putin parece o caminho cada vez mais razoável para o estabelecimento de um processo de paz, e isso, claro, pode atrapalhar os anseios ucranianos de manter a sua integridade territorial. Enquanto isso, o Tribunal da Alemanha libera algumas informações importantes sobre o atentado contra o gasoduto Nord Stream 1 e Nord Stream 2, que pode comprometer ainda mais o governo de Zelensky. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta bastante atenção que a Nômade parceiraça do canal está oferecendo para você a possibilidade de comprar os seus dólares com 15 centavos de desconto por dólar convertido. Uma baita oportunidade nesse momento de instabilidade global. Se você quiser, então, vou deixar aqui ó, o QR Code na tela. Vários outros benefícios. É de graça, baixa o aplicativo que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu trouxe para vocês na introdução, o Trump, mais uma vez, deu um pronunciamento sobre a guerra Rússia e Ucrânia. E como eu falo, você não pode escrever muito o que o Trump fala. Uma semana ele está apoiando mais um, outra semana ele apoia mais outro. Aparentemente, agora, a insatisfação se voltou novamente contra o Zelensky. Ele falou em uma entrevista para Reuters que ele acha que hoje a Rússia está pronta para um acordo, que a Ucrânia é a que está menos disposta. Quando o repórter perguntou por quê, já que ele tinha prometido que ia fazer a paz em 72 horas entre Rússia e Ucrânia, por que o acordo ainda não saiu, ele garantiu que o Zelensky é o principal obstáculo a essa possibilidade de acordo. O que, mais uma vez, é bastante estranho, porque nós tivemos há poucas semanas o genro do Trump, o Steve Witkoff, se reunindo com lideranças ucranianas, colocando que o processo estava quase que 90% pronto. A gente teve informações que a Rússia recusou alguns avanços que foram feitos entre Estados Unidos e Ucrânia, e assim, claro. Professor, quem está disposto a fazer a paz? Depende, qual paz? A paz significa a Ucrânia ter que ceder todo o território de Donbás? A paz significa que não hajam tropas estrangeiras na Ucrânia para fazer algum tipo de garantia de segurança? A paz significa que a usina de Zaporizhia, a maior usina nuclear do continente europeu, vai ser dividida entre russos e ucranianos? Se for sim, quem atrapalha é a Ucrânia, claro. Mas a Ucrânia fala que existem alguns princípios básicos. E muito possivelmente a coisa que está mais pegando é a questão das tropas estrangeiras. A própria coalizão dos dispostos colocou França e Reino Unido que estariam dispostos a colocar tropas, não agora, né, mas no futuro, para garantir uma espécie de safety zone, uma zona de segurança para um não futuro ataque dos russos. E a Rússia falou que isso é inaceitável, que ela considera que tropas estrangeiras no território da Ucrânia seriam um alvo legítimo para as forças russas. Além disso, a Rússia fala que o objetivo ainda continua sendo, e que eles vão conseguir esse objetivo, dominar toda a região de Donbás. Só que hoje existem áreas de Donetsk e até mesmo de Lugansk que não foram dominadas, mas principalmente de Donetsk. A Rússia continua avançando, talvez num ritmo mais lento do que ela gostaria, mas os avanços continuam. E essa é a visão do Trump, que o Zelensky ele atrapalha porque ele não aceita ceder o território de Donbás e também quer colocar tropas estrangeiras no território ucraniano. O Zelensky falou que não, que a Ucrânia está mais do que disposta pela paz e que quem quer impedir o acordo de paz, na verdade, são os russos. Só que eu diria que o mundo está ficando um pouco cansado dessa guerra e acho que até a Europa, galera, convenhamos, a Europa estava discutindo no final do ano passado se teria que colocar, como eu falei para vocês, tropas europeias no solo ucraniano. Agora a Europa está preocupada, mandando tropas para a Groenlândia porque existe um anseio, uma ameaça militar dos Estados Unidos, que teoricamente seria um aliado que faz parte da OTAN. Então, penso eu que esses vários conflitos, seja no Oriente Médio, seja a possibilidade da Groenlândia, enfim, isso pode fazer com que a Ucrânia seja deixada para um segundo plano e acelere algum tipo de processo de paz. Até porque, querendo ou não, historicamente, economicamente interessa para os europeus. A Europa hoje está defasada, estagnada economicamente. Quando a gente pega, por exemplo, declarações públicas, a Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, já falou que vai ser necessário conversar com Putin para conseguir estabelecer um processo de paz. O Macron falou coisas muito parecidas. Até o Friedrich Merz, chanceler da Alemanha, que tinha uma resistência muito grande em relação a isso, falou também que restaurar as relações com Moscou vai ser o passo final para superar a crise entre Rússia e Ucrânia.
Hoje, quem é mais resistente é o Reino Unido. Tanto que a Yvette Cooper, por exemplo, que é a chanceler do Reino Unido, já se mostrou também um pouco insatisfeita, colocando que ela não acha que dá para confiar nos russos ou estabelecer algum tipo de negociação que não seja negociação pela força. Mas, enfim, percebam que há uma coordenação de vários países europeus em estabelecer conversações com a Rússia. E se você conversa com a Rússia, é porque você está disposto a ouvir o que ela está falando para possivelmente aceitar algumas condições. A pressão contra o Zelensky tende a aumentar bastante. Para piorar a situação, nós tivemos também informação que o ex-oficial das Forças Armadas da Ucrânia, o Sergei Kuznetsov, que foi acusado de ser o responsável pelo atentado que aconteceu contra o gasoduto Nord Stream 1 e Nord Stream 2, ele está preso. Ele foi preso na Itália, ele foi extraditado pela Alemanha pela alegação de sabotar os gasodutos. Só que, segundo as investigações da Alemanha, sobre a ordem de um Estado. Lembrando que no dia 26 de setembro lá de 2022, 3 dos 4 gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2 foram explodidos a uma profundidade de mais ou menos ali 80 metros, em 4 pontos diferentes do vazamento de gás. Segundo o Tribunal da Alemanha, depois das investigações, porque, né, vamos só relembrar a história, o que está acontecendo, né? Eu diria que quando a gente teve a Rússia na década de 90 com Boris Yeltsin, já houve uma certa aproximação frente à União Europeia. Quando o governo Putin assume o poder e a chanceler da Alemanha era Angela Merkel, que mantinha uma boa relação com o Putin, vamos colocar assim, não uma excelente, né? Mas uma boa relação com o Putin, a Alemanha começou a fazer negócios mais fortes com a Rússia, interessado no seu gás e no seu petróleo. Pós 2010, quando nós tivemos a crise ali, né, o acidente em Fukushima nuclear, a Alemanha, pressionada pelos partidos verdes, e não só a Alemanha, mas o continente europeu como um todo, passou a reduzir as suas usinas nucleares e a aumentar a dependência frente ao gás e ao petróleo da Alemanha, aliás, da Rússia. Tanto que o Frederico Reimers falou ontem sobre isso, que foi um erro estratégico da Alemanha ter reduzido tanto assim as suas usinas nucleares em detrimento do gás e do petróleo russo. Fato é, cara, que nós tivemos a construção do Nord Stream, houve a construção do Nord Stream 2, que ia praticamente dobrar o fornecimento de gás em relação para a Alemanha, só que ele nunca foi inaugurado, nunca funcionou de fato, porque quando ele ia ser inaugurado, começou a guerra Rússia-Ucrânia, retaliações e tal, ele nunca funcionou. Houve um ataque, um atentado, como eu falei para vocês, a 80 metros de profundidade. É um ex-oficial da Ucrânia, sob a influência de um Estado. Qual Estado? Os Estados Unidos? O Reino Unido? A Ucrânia? Não sabemos. O Peskov, porta-voz do Putin, falou que foi excelente essa notícia, porque a Rússia, também a partir da sua inteligência, vai expor algumas verdades. A grande questão é que, nesse caso, eu acho que talvez não possa atrapalhar tanto assim a possibilidade de paz entre Rússia e Ucrânia, porque muito possivelmente os Estados Unidos sabiam do ataque. Professor, por quê? Porque se nós temos a Europa rompendo o principal fornecimento de gás, Nord Stream 1 e Nord Stream 2, com os russos, a Europa vai depender de outras regiões, concorda? Da Noruega, do Catar, dos Estados Unidos. Sim, galera, os Estados Unidos lucraram demais com a crise energética da Europa, que ficou desesperada buscando outras alternativas para fornecer energia para o continente europeu. Então, talvez a Ucrânia tenha participado, mas muito possivelmente, aqui de novo, tá? Ilações. Análise geopolítica, muito possivelmente com a anuência dos Estados Unidos. Será que algumas verdades vão vir à tona? Mesmo que venham, acho que dificilmente isso vai ser um ponto decisivo para um não acordo ou uma pressão maior sobre os ucranianos no acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.